Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alberto e vim aqui apresentar o trabalho intitulado É necessário realizar mobilidade articular específica, pré-exercício ou somente um aquecimento seria suficiente? A gente sabe que hoje os exercícios de mobilidade são praticados comumente nas academias de ginástica. No entanto, a gente ainda tem dúvidas sobre se realmente esses exercícios de mobilidade funcionam como algum artifício de melhora do desempenho físico ou melhora das angulações de movimento, ou não funcionam. A literatura não é clara, a literatura a gente confunde o termo mobilidade com flexibilidade, então ainda não tem clareza sobre os efeitos que você tem derivados desse protocolo de mobilidade. Portanto, nosso objetivo foi analisar o efeito de protocolos de mobilidade, de um protocolo específico, comparado ao aquecimento, sobre angulações de movimento do agachamento profundo, o chamado agachamento overhead, com os braços acima da cabeça. Pois é, então 22 estudantes realizaram um total de 2 visitas a um laboratório. Como critério de inclusão, os indivíduos deveriam ser ativos, deveriam praticar atividade física de força, especificamente, e como critério de exclusão, os indivíduos não poderiam estar fazendo uso de nenhum recurso ergogênico que pudesse alterar o desempenho deles. Então, o total de 2 visitas foi realizado. A primeira visita, ela consistiu numa avaliação antropométrica, na assinatura do termo de consentimento, e foi aleatorizado os procedimentos em questão, mobilidade, MOB, ou aquecimento. Então, no primeiro dia, o indivíduo, ele, por sorteio, era levado a fazer uma das estratégias. E a segunda visita consistiu, basicamente, na realização do segundo procedimento, diferente do que foi feito anterior. Bom, antes e após cada protocolo experimental de aquecimento ou mobilidade, foi feita uma avaliação de fotogramétrica das angulações e das articulações de joelho, tornozelo, quadril, tronco e ombro. Então, a partir disso, a gente conseguia definir angulações que foram alcançadas dentro do movimento do agachamento profundo, conforme a gente pode ver nessa foto um exemplo desse movimento. E também a gente registrou a percepção de esforço, entendendo que indivíduos que tenham maior limitação exibiriam também maiores percepções de esforço. Então a gente determinou isso para realmente analisar se também o protocolo ele faria alguma melhora sobre a percepção do esforço. A partir daí, o protocolo de mobilidade basicamente envolveu movimentos com bastão, movimentos acima da cabeça com bastão, para fazer com que a articulação se movimentasse, logicamente. Torácica, região torácica, aqui na segunda foto, foi utilizada a movimentação sustentando, segurando no espaldar. Mobilização de quadril, foi utilizado então esse padrão de movimento. Sempre mobilidade, entenda que é dar movimento à articulação, não é meramente um alongamento ou um alongamento balístico. E, por fim, o movimento de tornozelo, que foi feito basicamente em cima de um degrau. Um total de 3 séries de 15 movimentos foram realizados para essas articulações, totalizando um tempo máximo de 10 minutos, ou aproximadamente 10 minutos. O protocolo de aquecimento, ele consistiu na realização de 10 minutos de corrida, numa intensidade autorreferida moderada. Então, os sujeitos, eles determinavam a própria velocidade de acordo com o esforço moderado, mantendo-se o tempo dos protocolos semelhante. A avaliação cinemática ela foi feita com base na ferramenta angular do software CorelDRAW. Então, durante a movimentação, o ponto mais baixo era registrado e traçado, a partir da ferramenta angular, a angulação de cada estrutura
assim como apontado aqui nos pontinhos vermelhos. Usamos, logicamente, esses dados para determinar nossos resultados, nossas variáveis dependentes. Os testes estatísticos demonstraram diferença significativa em todas as articulações, exceto o ombro. A articulação do ombro não mudou absolutamente nada, não foi significativo, pelo menos pré e pós a intervenção. Ok? E também pré e pós, a percepção de esforço ela foi reduzida, o que mostra que o protocolo de mobilidade e também o protocolo de aquecimento, eles agiram semelhantemente para redução, para melhora das angulações, os pontos mais baixos do agachamento, e para redução da percepção de esforço, o que mostra que foi eliminado, de certa forma, uma restrição derivada do aquecimento. Não foi encontrado diferenças significativas entre grupos. Então, quando a gente comparou tanto aquecimento quanto a estratégia de mobilidade, as angulações em si foram as mesmas. Ou sem diferença significativa, logicamente. Concluímos que ambos os protocolos induziram a maiores amplitudes de movimento no caso do agachamento. Não houve diferença entre as estratégias. Então, até então, temos a noção de que o protocolo de mobilidade poderia sim ser utilizado como estratégia pré-exercício, considerando os efeitos que ela tem. E se a gente for pensar bem, o protocolo de mobilidade, ele, de certa forma, dá movimento, o movimento que a gente produz também calor, de certa forma, é também uma estratégia de aquecimento. Ok? Muito obrigado pela apresentação, pela oportunidade da apresentação.